Hoje, no Bíblia Comentada, vamos acompanhar uma linda história de providência e cuidado divino no livro de Ruth, capítulo 2. Você vai perceber como Deus age nos detalhes, guiando a vida de Ruth, uma moabita estrangeira, que, movida pela fé e coragem, encontra abrigo e proteção sob as asas generosas de Boaz. Essa narrativa cheia de significado nos lembra que nada acontece por acaso. Deus sempre está no controle, escrevendo histórias extraordinárias através de pessoas comuns. Prepare o seu coração para refletir sobre fidelidade, graça e esperança. Vamos juntos! Quando a gente abre o livro de Ruth no capítulo 2, o cenário muda completamente. Antes vimos tristeza e desesperança dominando a vida de Noemi, após perder marido e filhos na distante terra de Moabe. Agora, voltando a Belém, a terra da promessa, surge uma luz bem sutil, quase imperceptível à primeira vista, mas carregada de significado, mostrando que Deus sempre trabalha nos bastidores, costurando o tecido das nossas vidas, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Bem, aqui o texto nos apresenta um homem importante, rico e influente, chamado Boaz. Ele é da parentela de Elimeleque, marido já falecido de Noemi. Entenda algo importante, naquela época pertencer à família significava proteção, cuidado e possibilidade de redenção. A palavra hebraica usada para descrever Boaz como homem poderoso e rico é Gibohayu, indicando alguém não apenas com posses materiais, mas respeitado pela sua honra e caráter, como se fosse uma coluna firme dentro da comunidade de Belém. Sabe aquele tipo de pessoa que todo mundo confia, admira e respeita? Assim era Boaz. E nesse momento de desesperança de Noemi e Ruth, justamente ele surge na narrativa como prenúncio claro da misericórdia divina que iria mudar o destino daquelas duas mulheres desamparadas. E é aqui que a narrativa passa a focar em Ruth, a jovem viúva moabita, estrangeira, aquela que o povo de Israel tradicionalmente rejeitaria. Mas Ruth é alguém especial, alguém que, mesmo sendo estrangeira, entende profundamente a graça, o favor e o cuidado de Deus. E assim, com humildade e determinação, Ruth pede a Noemi autorização para colher espigas no campo, atrás dos ceifeiros, aproveitando uma prática prevista pela lei mosaica, lá em Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10, que permitia aos pobres e estrangeiros recolherem o que sobrasse da colheita. Deus sempre teve olhos de compaixão voltados aos necessitados. Algo muito nítido aqui, como se estivesse dizendo, filha, eu não me esqueci de você. A atitude de Ruth demonstra uma combinação preciosa, humildade, diligência e confiança na providência divina. E note algo importante aqui. Ruth não ficou esperando cair do céu, não ficou sentada se lamentando. Ela foi para o campo, colocou a mão na massa, ou melhor, nas espigas. É aquela lição clara. Deus providencia, mas também espera a ação da nossa parte. A fé é assim mesmo, confiar no cuidado divino, mas também dar passos de coragem. A história ganha ainda mais vida quando percebemos que, entre tantos campos em Belém, Ruth, por acaso, entra justamente no campo de Boaz. Aqui a gente entende claramente o humor sutil da Bíblia, porque quem conhece a Deus sabe que não existe coincidência no seu agir. Na verdade, cada passo que damos está cuidadosamente orquestrado pela soberania do Senhor, que já tinha preparado esse encontro desde antes da fundação do mundo. É como se a Bíblia estivesse piscando para nós dizendo, você acha mesmo que foi coincidência? Logo depois, entra em cena o próprio Boaz, vindo de Belém para supervisionar o andamento da colheita. Aqui está algo interessantíssimo. Um proprietário rico e influente vindo pessoalmente acompanhar o trabalho no campo. Isso não apenas reforça sua posição respeitada, mas principalmente revela seu caráter piedoso e humilde. Boaz não era o tipo que se escondia atrás das cortinas do luxo, mas estava junto com seus trabalhadores, compartilhando do dia a dia, reconhecendo e cumprimentando cada um deles com uma bênção sincera. O Senhor seja convosco. E a resposta dos ceifeiros é tão calorosa quanto o Senhor te abençoe. Isso mostra uma relação saudável de respeito mútuo e espiritualidade genuína, algo que infelizmente nem sempre vemos hoje em dia. Logo, a atenção de Boaz é atraída por aquela jovem estranha e esforçada que trabalhava com diligência atrás dos ceifeiros. Então, ele pergunta ao capataz, supervisor do campo, sobre quem era aquela moça desconhecida.
Aqui vemos a mão de Deus novamente, pois mesmo em meio a tantas pessoas trabalhando, Boaz nota exatamente aquela estrangeira. Isso não é mero acaso, mas um cuidado divino claro e intencional. O capataz responde com clareza, dizendo: "Esta é a jovem moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu, deixe-me recolher as espigas caídas e juntar atrás dos ceifeiros. E desde que chegou cedo pela manhã até agora, não parou um minuto sequer, exceto por um breve descanso no abrigo." A descrição do supervisor sobre Ruth é carregada de elogios implícitos. Ele destaca sua humildade, ela pediu autorização antes, sua diligência, não parou um só instante, e sua persistência, trabalhava desde bem cedinho. Ruth está sendo retratada não como uma vítima passiva, mas como uma mulher ativa, determinada e cheia de fé, que acreditava profundamente que a misericórdia de Deus não falharia. Aqui vale lembrar que Ruth está numa posição extremamente vulnerável. Uma mulher estrangeira, viúva, pobre, trabalhando num campo cheio de homens desconhecidos, corria grandes riscos. Infelizmente, naquela época, os estrangeiros, especialmente mulheres, poderiam ser explorados e abusados com frequência, sem ninguém para defendê-los. Mas Deus, como sempre, está atento a cada detalhe. É justamente nesse cenário perigoso e hostil que ele levanta Boaz, um homem íntegro, justo, com temor no coração, que se tornará instrumento vivo de proteção e misericórdia na vida de Ruth. Em termos arqueológicos e históricos, é interessante notar que a prática de deixar restos da colheita para estrangeiros e pobres é amplamente comprovada. Achados arqueológicos na região da Palestina têm confirmado essas práticas agrícolas e sociais descritas nas Escrituras, mostrando como Deus sempre teve o coração voltado aos desfavorecidos. A narrativa bíblica, além de ter uma beleza espiritual profunda, também carrega verdades históricas sólidas, que se encaixam perfeitamente com o que se conhece sobre as práticas culturais daquele período, que fica entre o final do período dos juízes e o início da monarquia israelita, algo por volta do século XII a.C. a século XI a.C. Mas há algo que fica ainda mais claro nesse trecho inicial do capítulo 2. Deus já estava começando a realizar seu grande plano redentor. Aquela moça estrangeira, considerada improvável por muitos, estava sendo posicionada estrategicamente no grande quebra-cabeças divino que levaria à linhagem do rei Davi e, posteriormente, do próprio Messias Jesus Cristo. Perceba que, enquanto a narrativa segue tranquila e simples, Deus está movimentando o céu e a terra, encaixando as peças que culminariam na maior redenção da história. Essa é uma das coisas mais maravilhosas na Bíblia. Perceber como Deus transforma a tragédia em bênção, o desespero em esperança e o acaso aparente em propósito divino. Ruth, naquele campo em Belém, simboliza todos nós, estrangeiros espirituais, acolhidos pelo amor de Deus, amparados por sua graça e protegidos por sua mão invisível, mas sempre presente. Cada detalhe dessa história nos fala profundamente, mostrando como Deus escolhe o improvável, como Ele protege o vulnerável e como honra aqueles que confiam nele e agem com humildade e persistência. A fé de Ruth e a bondade de Boaz se encontram aqui, nesse campo simples e humilde de Belém, tornando-se um retrato nítido da maneira como Deus opera, usando gente comum em situações comuns para cumprir propósitos extraordinários. E assim, enquanto lemos cada verso, percebemos que também estamos ali, naquele campo, vivendo nossas próprias histórias de dificuldades, perdas e esperanças, mas sempre sob o olhar atento e amoroso do nosso Deus, que conduz todas as coisas com sabedoria e graça. Nesse ponto da narrativa, Boaz toma uma atitude que evidencia ainda mais a sua nobreza de coração e caráter piedoso. Dirigindo-se diretamente a Ruth, ele diz com um tom acolhedor e cheio de compaixão: "Ouça, minha filha, não vá colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Observe o campo que estiverem colhendo e siga atrás delas. Ordenei aos meus servos que não te molestem. Quando você tiver sede, pode ir até as vasilhas e beber da água que os servos tiraram. Veja que coisa linda." Boaz não apenas permite que Ruth continue colhendo ali, mas oferece proteção explícita e hospitalidade incomum para uma estrangeira naquela época. É bom lembrar que Boaz tinha consciência das dificuldades enfrentadas pelas mulheres naquela sociedade patriarcal, principalmente para uma estrangeira pobre como Ruth. Sua expressão "minha filha" carrega profunda ternura, indicando uma relação respeitosa, como se dissesse: "Você não está sozinha, agora está sob minha proteção."
É como se Deus estivesse, através da voz de Boaz, sussurrando diretamente ao coração de Ruth palavras de conforto e segurança. Naquele período, beber das vasilhas preparadas pelos próprios trabalhadores era um privilégio especial, geralmente reservado aos mais próximos. Mas Boaz abre essa oportunidade generosa a Ruth. Em outras palavras, ele está dizendo: você não é inferior a ninguém aqui. Você é bem-vinda em minha casa e em minha comunidade. Essa atitude graciosa deixa Ruth profundamente surpresa e tocada. Ela então imediatamente se prostra com o rosto em terra, um gesto de humildade extrema e gratidão sincera, e pergunta admirada: por que achei favor aos seus olhos, para que o Senhor repare em mim, uma estrangeira? Aqui a gente percebe como Ruth está consciente de sua condição vulnerável e inferior diante das leis sociais da época. Ela não se vê merecedora daquele cuidado todo, justamente por não ser parte do povo escolhido. Mas Boaz mostra algo profundamente espiritual. Para ele, valor não está em origem, raça ou status social, mas no caráter, na fidelidade e na atitude do coração. A resposta de Boaz é de uma beleza impressionante, porque revela o que realmente o fez admirar tanto aquela jovem mulher. Ele responde com serenidade e firmeza: eu já ouvi falar tudo o que você fez por sua sogra depois que morreu seu marido, e como você deixou seu pai, sua mãe e a terra onde nasceu, vindo para um povo que antes você não conhecia. Aqui está algo notável. Boaz reconhece a coragem de Ruth, que abriu mão de tudo que conhecia e amava por fidelidade a Noemi. Não é maravilhoso como o testemunho de nossas ações chega antes mesmo de nossas palavras? Ele já sabia quem era Ruth antes mesmo de conhecê-la pessoalmente, pois sua bondade e lealdade já haviam falado mais alto do que qualquer apresentação formal. Boaz então completa com uma das bênçãos mais lindas do Antigo Testamento, dizendo: que o Senhor retribua o que você fez, que você seja plenamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Repare na metáfora delicada e protetora usada aqui, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essa imagem lembra a proteção amorosa de uma ave-mãe abrigando seus filhotes, refletindo o cuidado amoroso de Deus sobre os vulneráveis e desamparados. Boaz, com essa expressão, mostra claramente que percebeu algo especial em Ruth, sua fé em Deus, sua confiança no cuidado divino, ainda que fosse uma moabita, originária de um povo tradicionalmente idólatra e inimigo de Israel. Ele vê, além da aparência e da origem, um coração que verdadeiramente confiava na misericórdia e na providência divina. A resposta de Ruth a essa bênção de Boaz é igualmente humilde e cheia de gratidão. Encontre eu graça diante do Senhor, pois o Senhor me consolou e falou ao coração da sua serva, embora eu não seja sequer uma das suas servas. Veja só que sensibilidade. Ela reconhece abertamente sua posição inferior, mas ao mesmo tempo acolhe com alegria a dignidade oferecida por Boaz. Em outras palavras, Ruth está dizendo algo como: eu sei que não mereço tanto cuidado, mas as suas palavras me trouxeram conforto, paz e esperança. O texto continua, mostrando que mais tarde, no horário da refeição, Boaz ainda convida Ruth para comer com ele e seus trabalhadores. Preste atenção no tamanho da honra que isso significava. Participar de uma refeição junto ao Senhor das Terras era um ato carregado de simbolismo social, indicando comunhão e inclusão plena na comunidade. Boaz, então, oferece-lhe pão, vinagre, um tipo de molho especial usado para temperar e realçar o sabor dos alimentos naquela cultura, e grãos torrados, uma comida simples, porém muito apreciada naquele período agrícola, especialmente durante o calor e o esforço intenso do trabalho. Ruth, mais uma vez mostrando humildade e delicadeza, senta-se ao lado dos ceifeiros, não querendo destaque algum. E Boaz pessoalmente lhe oferece o alimento. O gesto de passar-lhe a comida com as próprias mãos reforça ainda mais seu cuidado e respeito, quase como dizendo: você não é apenas tolerada aqui, você é desejada. Você é bem-vinda. E Ruth come até ficar satisfeita, mas ainda sobra comida. Que chegou faminta, agora é plenamente saciada, com alimento sobrando, apontando para a abundância da graça de Deus, que não apenas atende nossas necessidades básicas, mas faz transbordar suas bênçãos em nossa vida. Se observarmos atentamente o contexto histórico e cultural da época, vamos perceber que refeições como essa representavam muito mais do que simples momentos de alimentação física. Elas tinham um simbolismo poderoso de comunhão, hospitalidade e aceitação social. Comer junto era quase um selo de aprovação pública.
Era como um anúncio silencioso à comunidade, dizendo que aquela pessoa era digna de respeito e acolhimento. Em termos arqueológicos, a prática de refeições comunitárias em ambientes de trabalho rural já foi comprovada por diversas escavações na região de Israel, confirmando o costume bíblico descrito aqui em Ruth. É impressionante como cada detalhe dessa passagem revela muito sobre a natureza e o caráter de Deus, mostrado de maneira tão clara na atitude de Boaz com Ruth. Ele acolhe, protege, dignifica e oferece sustento pleno, exatamente como Deus faz conosco. Boaz, nesse sentido, é um tipo perfeito de Cristo, apontando profeticamente para o Messias que viria trazer redenção e graça abundante aos estrangeiros espirituais, como eu e você. Essa passagem também mostra claramente o princípio bíblico fundamental de que Deus recompensa e reconhece aqueles que agem com fidelidade e bondade, mesmo quando ninguém está vendo. O testemunho de Ruth, que abriu mão de tudo por amor à sua sogra e por confiar em Deus, atravessou fronteiras, chegou até Boaz e trouxe-lhe honra e bênção inesperadas. Não é verdade que Deus sempre recompensa a fidelidade silenciosa e humilde daqueles que confiam nele? Assim, conforme mergulhamos mais fundo nesse encontro tão especial, somos conduzidos a uma reflexão pessoal sobre como nossa própria vida reflete essas verdades. Podemos perguntar: será que temos acolhido as pessoas com o mesmo amor generoso demonstrado por Boaz? E quanto à nossa própria postura diante das dificuldades da vida? Será que temos mostrado uma fé humilde e ativa como a de Ruth? Essa narrativa, cheia de detalhes e emoções tão humanas, nos ensina verdades espirituais profundas e, ao mesmo tempo, práticas para a nossa caminhada diária com Deus. Cada gesto, cada palavra e cada atitude de Ruth e Boaz nos desafia e inspira, lembrando que Deus continua trabalhando nos pequenos detalhes, conduzindo todas as coisas para cumprir seus maravilhosos propósitos em nossas vidas. Depois daquela refeição marcante, cheia de significado e simbolismo, Ruth se levanta para continuar seu trabalho no campo. Boaz então dá instruções bem claras aos seus servos, revelando ainda mais do seu coração generoso e sensível ao cuidado divino. Ele diz aos seus trabalhadores: deixem que ela colha também entre os feixes, e não a repreendam. Aliás, tirem propositalmente algumas espigas dos feixes e deixem cair pelo caminho, para que ela possa recolher e não sejam duros com ela. Dá para sentir aqui a sutileza do cuidado amoroso que Boaz tem por Ruth, sem expô-la nem causar constrangimento algum. Era como se ele estivesse dizendo em silêncio: quero que ela tenha o suficiente e até mais do que precisa, mas de um jeito discreto que preserve sua dignidade. Repare como essa atitude vai além do que a própria lei de Moisés exigia. A lei garantia que os pobres e estrangeiros recolhessem apenas aquilo que ficasse para trás na colheita. Mas Boaz decide ultrapassar essa exigência, oferecendo mais, demonstrando claramente que seu coração estava mais alinhado com a graça e misericórdia divina do que com o legalismo frio e distante. E aqui fica uma lição valiosa para a gente. Quando a graça está em nosso coração, vamos sempre além do que é exigido ou esperado. Nosso padrão não é só cumprir regras, mas transbordar misericórdia. Ruth, então, continua trabalhando incansavelmente no campo até o pôr do sol, esforçando-se ao máximo, com aquela disposição característica que já havia chamado a atenção desde o início. E ao final do dia, quando separa e bate o que havia recolhido, percebe que havia recolhido aproximadamente um efa de cevada, o que equivale a cerca de 22 litros na medida contemporânea, uma quantidade surpreendentemente grande para alguém que estava apenas catando sobras. Essa abundância não passou despercebida por ela nem por sua sogra, Noemi. Ruth volta para casa com toda aquela fartura nas mãos, feliz e talvez surpresa com o cuidado inesperado e generoso de Deus através de Boaz. Ao entrar em casa, Noemi vê aquele resultado impressionante e pergunta admirada: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que reparou em você. Perceba que a própria Noemi fica surpresa com a quantidade colhida, sinal evidente de que alguém havia demonstrado graça especial com Ruth. E aqui, bem aqui, aquela mulher que antes se via vazia e amarga começa a perceber uma nova luz de esperança surgindo. O coração da mulher que retornou a Belém tão entristecida começa a reviver lentamente ao testemunhar claramente a graça de Deus tocando sua vida e a vida de sua nora. Com alegria, talvez até com lágrimas nos olhos, Ruth responde a Noemi dizendo: o nome do homem em cujo campo trabalhei hoje é Boaz.
Ao ouvir isso, a reação imediata de Noemi é de gratidão profunda. Ela exclama com júbilo: "Seja ele bendito do Senhor, cuja misericórdia não tem abandonado nem os vivos nem os mortos." Essa declaração de Noemi é especialmente tocante, pois revela um coração que começa a perceber novamente a bondade do Senhor agindo na vida delas. Aquela mulher que antes se autodenominou amarga, começa a ter seu coração amolecido, percebendo que Deus nunca tinha deixado de cuidar delas, meio às perdas e sofrimento. Noemi, então, faz uma revelação fundamental a Ruth. Esse homem é nosso parente chegado, um dos nossos resgatadores. Essa informação é essencial para a gente entender profundamente o significado do papel de Boaz na história. O termo hebraico utilizado aqui é goel, traduzido como resgatador, indicando alguém com direito legal e responsabilidade espiritual e social de cuidar, proteger e até mesmo redimir parentes próximos em situações de crise ou necessidade extrema, como era o caso das duas mulheres. Esse conceito de resgate era profundamente arraigado na cultura israelita e apontava diretamente para o ato divino de redenção espiritual que Cristo cumpriria séculos depois por nós. Ruth, ouvindo isso, continua contando à sogra os detalhes daquele dia surpreendente, mencionando ainda mais do cuidado de Boaz ao dizer: "Ele também me disse para permanecer com seus servos até que terminem toda a colheita." E Noemi responde com um conselho sábio e cuidadoso: "É bom, minha filha, que você vá com as servas dele, porque assim não correrá perigo de ser molestada em outro campo." Noemi sabe bem dos perigos reais enfrentados por uma jovem estrangeira trabalhando sozinha naqueles dias difíceis, especialmente durante o período instável e inseguro da colheita. Ao ouvir sobre a proteção especial que Boaz havia garantido, ela se alegra profundamente, aconselhando Ruth a permanecer naquele lugar seguro, confiável e cheio da graça divina. Aqui vemos claramente o caráter cuidadoso e protetor de Noemi ressurgindo novamente. Aquela mulher que retornou tão ferida começa a recuperar sua sensibilidade maternal, aconselhando com sabedoria e prudência sua amada nora. Além disso, fica evidente que Deus está usando Boaz não apenas para prover comida, mas segurança e dignidade às duas mulheres desamparadas. O Senhor não se contenta apenas em aliviar momentaneamente o sofrimento. Ele restaura dignidade, valor e propósito na vida daqueles que confiam nele. E assim, Ruth continua trabalhando fielmente no campo de Boaz durante todo o período da colheita da cevada e do trigo, um tempo que durava aproximadamente 7 semanas, desde a festa das primícias até Pentecostes. Isso nos leva a entender que não foi um encontro momentâneo, mas um processo contínuo de convivência, confiança e provisão. Durante esses dias, Ruth vai diariamente ao campo com diligência e fé, sempre cuidando de sua sogra e demonstrando integridade em tudo que fazia. Enquanto isso, o relacionamento respeitoso e cheio de graça entre ela e Boaz se aprofunda naturalmente, revelando aos poucos o plano divino que Deus havia cuidadosamente traçado. Tudo isso nos faz perceber que os encontros e acontecimentos que parecem simples em nossa vida cotidiana têm, muitas vezes, significado eterno e propósito profundamente espiritual. Deus não desperdiça absolutamente nada. Cada detalhe está sob seu controle, cada momento está cuidadosamente posicionado no plano maior que Ele tem para a nossa vida. Além do mais, não podemos deixar de notar algo profundamente tocante. Ruth, a estrangeira, está sendo cada vez mais aceita, incluída e respeitada numa sociedade que poderia facilmente rejeitá-la e marginalizá-la. Essa inclusão não acontece por acaso. É fruto de um coração cheio de fé e de um caráter irrepreensível que atraiu não só a atenção humana, mas o próprio favor divino. Esses versos nos ensinam muito sobre a soberania de Deus, que guia nossos passos mesmo quando não percebemos claramente. Também mostram a beleza do caráter piedoso revelado tanto em Boaz quanto em Ruth, refletindo a graça de Deus em meio a situações cotidianas. A graça que vai além da justiça fria, que acolhe, restaura e promove dignidade mesmo aos improváveis e excluídos. Essa história nos lembra que Deus está constantemente trabalhando em favor daqueles que confiam nele e dependem da sua misericórdia. Ela nos convida a viver nossa própria jornada com fé ativa, humildade verdadeira e coração aberto para perceber e acolher os gestos simples e profundos da graça divina ao nosso redor. Compartilhando cada bênção recebida pela graça de Deus através das mãos generosas de Boaz.
O texto bíblico deixa evidente que Ruth continuou morando com Noemi, sendo fiel à promessa que fizera quando ainda estavam em Moabe, mostrando que sua decisão não era fruto de emoção passageira, mas de um compromisso profundo, firmado em amor genuíno e confiança sincera no Deus de Israel. Com isso, percebemos claramente que o relacionamento entre Ruth e Noemi é muito mais que simplesmente sogra e nora. É uma amizade sincera, uma aliança profunda, um elo que nem mesmo a dor, as perdas e as incertezas conseguiram romper. Ruth já não era vista apenas como estrangeira, mas como parte integral daquela família e comunidade, tendo sua vida progressivamente transformada pelo acolhimento e generosidade de Boaz e do povo de Belém. Algo especial também se destaca nesse final do capítulo 2, a espera paciente e tranquila dessas duas mulheres pelo que Deus ainda iria realizar. Repare que não há pressa, desespero ou ansiedade exagerada. Ao contrário, a confiança serena no agir de Deus, reconhecendo sua providência em cada passo dado até ali. Noemi já percebe claramente a direção divina, identificando em Boaz não só um homem generoso, mas um instrumento providencial do Senhor. E é justamente essa confiança tranquila que vai preparar o cenário para os próximos eventos que o livro de Ruth nos apresentará. O fechamento desse capítulo também enfatiza algo profundamente espiritual e ao mesmo tempo prático, a importância da fidelidade e perseverança nos momentos comuns da vida. Veja só. Ruth passa semanas e semanas trabalhando fielmente, sem interrupções, sem se distrair, sem abandonar seu compromisso. Ela poderia ter desistido ou buscado caminhos mais fáceis, mas decidiu permanecer exatamente onde Deus a havia colocado, com dedicação diária, humildade constante e gratidão genuína. O resultado dessa atitude firme e constante não foi só uma provisão abundante para suas necessidades materiais, mas também a criação de um ambiente propício para que o plano eterno de Deus fosse plenamente realizado na vida dela e, consequentemente, na história da redenção. Porque é exatamente aqui, nesse campo simples em Belém, entre grãos de cevada e trigo, entre o trabalho duro e atitudes silenciosas de graça, que Deus estava costurando o início de algo muito maior, a linhagem real que conduziria até o nascimento do rei Davi e, futuramente, do próprio Jesus Cristo. Isso é incrivelmente profundo. Ações simples e decisões aparentemente comuns, feitas em fidelidade ao Senhor, podem ecoar por toda a eternidade. Isso ensina você e a mim que cada dia importa, cada passo conta, cada escolha feita diante de Deus pode se tornar um elo poderoso na corrente dos seus propósitos eternos. Quando pensamos na história até aqui narrada no livro de Ruth, podemos sentir com clareza a mão de Deus costurando com cuidado cada detalhe, cada encontro, cada palavra dita e cada ação tomada. Tudo isso nos lembra constantemente que Deus jamais se esquece daqueles que confiam nele, mesmo quando os caminhos parecem complicados ou obscuros demais. Ruth, antes uma moabita desamparada, está agora integrada, protegida e profundamente respeitada pela comunidade, testemunhando diariamente como Deus cuida pessoalmente daqueles que se colocam sob suas asas. Boaz, por outro lado, não apenas demonstrou bondade pessoal, mas expressou com clareza o coração acolhedor e redentor de Deus, tornando-se um exemplo vivo do que significa ser instrumento nas mãos do Senhor. Assim, o capítulo 2 do livro de Ruth termina com uma atmosfera cheia de esperança, expectativa tranquila e promessa sutil de um futuro ainda mais surpreendente. As cortinas não se fecham completamente aqui, pelo contrário, permanecem entreabertas, convidando-nos a refletir sobre nossa própria vida e nosso papel nessa história divina maior. Afinal, as histórias que Deus conta são sempre maiores do que imaginamos e repletas de significado eterno. E é exatamente nesse ponto, nesse fim que na verdade é um recomeço, que nossa alma é convidada a permanecer atenta e sensível, esperando com confiança o próximo passo dessa extraordinária narrativa da graça de Deus. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça,
Todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.